Este é o som do bom, o mau e o vilão das manhãs. Sendo o Miguel Pinheiro, já está connosco. Olá, Miguel, bom dia, boa semana. Bom dia, boa semana. Miguel, o bom de hoje é Vítor Bento. É sim, senhora. O bom de hoje é Vítor Bento, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, deu uma entrevista ao Negócios e à Antena 1, onde lembra uma coisa básica, eu vou citá-lo, porque não ia dizer melhor do que isto. Ele diz: um país que deve um ano do seu rendimento nunca tem excedente. Não tem dinheiro a mais, pelo contrário, tem a menos. E o excedente não significa que de repente estejamos folgados. Enfim, já se sabe que para reduzirmos a nossa dívida, que é alta, nós temos mesmo que ter excedentes orçamentais, não há outra maneira, e enquanto não reduzirmos decentemente a nossa dívida, os excedentes orçamentais fazem pouco por nós. Por isso, convém ouvir Vítor Bento, agora que no PS a teoria das contas certas está a ser substituída pela teoria dos cofres cheios, e vamos ouvir falar muito de cofres cheios, suspeito eu, no debate do programa do governo, quando se falar de orçamentos, enfim, vai ser cofres cheios para todos os lados. E depois vai haver a discussão sobre quem é que inventou ou quem é que colocou na praça pública a expressão dos cofres cheios, não é? Ou a ilusão dos cofres cheios, digamos. Isto, portanto, isto promete. Mas eu acho que é muito fácil. Se o PS entende que foi o PSD que durante a campanha andou a falar em cofres cheios para ganhar as eleições, se o PS acha isso, então que continue a explicar ao povo que não há cofres cheios. Pronto, explique-lhes, olhem, não há cofres cheios, não peçam tudo, porque não há dinheiro. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Então, e quem é o mau de hoje? Ora, o mau é o Presidente da República. O Pedro Benevides e a Raquel Abcacis falaram sobre isto no Vencedor é de fim de semana, mas eu queria voltar ao tema porque é grave. Quando nos tentam enganar, acho que é sempre um assunto grave. Como se sabe, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde escreveu que a Presidência da República demorou um mês a entregar documentos sobre o caso das gêmeas e escreveu também que essa demora condicionou a direção da instrução do caso. E depois Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de falar aos jornalistas sobre o assunto e justificou-se dizendo isto: nós enviámos para o Ministério Público em dezembro toda a documentação e o Ministério Público considerou que era segredo de justiça. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que, como o Ministério Público considerou que era segredo de justiça, não mandou a documentação para o IGAS e esteve à espera de desenvolvimentos. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, que é jurista, nós em Portugal toda a gente diz que não é jurista, mas Marcelo Rebelo de Sousa é, e, portanto, sabe que isto é absurdo. O Ministério Público não decreta que um determinado papel colocado no processo está em segredo de justiça. Decreta que o processo está em segredo de justiça. Mas, por exemplo, há milhares e milhares e milhares de processos em Portugal que incluem como provas, por exemplo, artigos de jornais. Ora, o facto desses processos estarem sob segredo de justiça não faz com que seja proibido ler ou até publicar novamente esses artigos de jornal. O artigo em si não está em segredo de justiça. Da mesma forma, o facto de um determinado documento fazer parte do processo das gêmeas e o facto desse processo estar sob segredo de justiça não impede, como aliás não impediu, que esse documento fosse partilhado e divulgado. Agora, o verdadeiro problema, é que de cada vez que fala sobre este caso, Marcelo Rebelo de Sousa só arranja mais problemas para si próprio. Olha, Miguel, eu só espero que o Presidente da República tenha estado a ouvir estes últimos 2-3 minutos em que tu explicaste tintim por tintim como é que funciona isso do segredo de justiça, porque ele assim pode ter aprendido, não é? Ele sabe, Paulo. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Ele sabe que nós sabemos que ele sabe. Miguel, o teu vilão anda muito ativo no Facebook, e não é o Paulo Ferreira, o Paulo é mais tweets. É verdade. Não, mas este vilão ainda está na face Facebook, ainda está é alguém, apesar de tudo, enfim, com vitalidade, mas já com alguma idade. O vilão é Augusto Santos Silva, o ex-ministro de António Costa, aliás, ex-ministro de António Costa, António Guterres, José Sócrates, enfim, mas mais recentemente ex-ministro de António Costa, alguém que os eleitores decidiram agora reformar da política, decidiu dedicar o seu dia
anteontem à Justiça. E então, primeiro, escreveu um post no Facebook a insurgir-se contra o facto de António Costa ainda não ter sido ouvido no caso influencer. Segundo ele, que imagino que não conheça o processo, as provas que estão a ser analisadas ou sequer as diligências que faltam fazer. Mas, enfim, segundo ele, nesta ignorância processual, mas acha que se trata de uma violação grosseira de princípios básicos do Estado de Direito, incluindo o desrespeito pela separação de poderes. Para Santos Silva está também em causa, no facto de António Costa não ter sido ouvido ainda, uma ofensa aos direitos fundamentais de qualquer pessoa, seja qual for a sua condição privada ou pública. E, horas depois, Augusto Santos Silva escreveu um novo post, agora sobre João Galamba, e também aí Santos Silva considera que o facto de o ex-ministro ainda não ter sido ouvido no processo em que foi alvo de buscas é uma desconsideração pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas. E já se sabe, até porque também foi assim com José Sócrates, no caso de José Sócrates, apesar de ser o político que mais tempo esteve em governos durante a democracia, Augusto Santos Silva só acha que a justiça tem problemas às vezes. É só mesmo quando estão em causa os seus camaradas de partido. Vamos então ao resumo. O bom desta segunda-feira é Vítor Bento, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. O mau é o presidente da República e o vilão de hoje é Augusto Santos Silva. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e que também pode ouvir em podcast.